Muito bem, vocês pediram e aqui está. Feche a porta do quarto e pegue seus fones. Está na hora de falar de hentai. Bom, fanservice na verdade, mas o exemplo é um hentai. Mas eu não posso mostrar nada demais, mas sempre tem onde achar. Para quem não conhece o termo, fanservice é tudo que é colocado em um show apenas para atrair os fãs em vez de contribuir para a história. Você pode dizer, por exemplo, que Matsumoto de Bleach ter peitos grandes não é necessariamente fanservice. Afinal, o corpo dela ainda pode existir sem a coluna dela receber reforço cibernético. Entretanto, ela usar blusas que mal escondem seus peitos abertos provavelmente é, ainda que seja razoavelmente explicado como estilo e não seja uma grande distração. Mas o Pai Life é indefensável. A prática não é bem vista porque, na maioria dos lugares em que é feito, fanservice é apenas para justificar a falta de esforço. Entretanto, quando fanservice é colocar vampiros brilhantes para ficarem românticos ou manter história falsa para atender a fanáticos, essas audiências não reclamam. De fato, as reclamações tão comuns sobre a indústria de anime estar moe demais são recentes, enquanto a ideia de moe pode ser vista em personagens de tempos atrás, como a Sailor Mercúrio. É toda uma questão de para quem o fanservice é feito e quão honestos os criadores são quanto ao objetivo do seu produto. E o que seria melhor para falar disso do que pornografia? Pornô é a definição de fanservice. Qualquer cenário só existe para tornar a transa mais quente. I was just at the bank, and there was this really hot teller, and she didn't ask me to go do it with her in the vault. E aquela cena que funciona melhor para você é só porque o fanservice foi feito mais para você. Hentai, apesar de suas atrocidades, ainda é mais criativo. São raros os pornôs à la super-herói, mas é extremamente fácil se achar hentai com superpoderes e tentáculos. Aqui temos algo mais próximo da vida real, só com alguns elementos sobrenaturais para justificar alguns momentos de fanservice. Sim, eles até se dão ao trabalho de justificar como o mundo que criam para você faria sentido enquanto você aperta sua banana. Contando com 3 episódios de apenas 5 minutos, sim, eles também sabem que a história não precisa ser longa só porque alguns de nós conseguimos aproveitar 2/3 de hora, sei que conta o romance de 2 adolescentes em sua escola. Sim, hentai ainda é anime. A garota deixa um bilhete para que insira o seu nome aqui e a encontre em um lugar onde não sejam interrompidos. E sim, hentai ainda é pornô. Lá, ele tem uma surpresa, mas não é o que você está pensando. Acontece que ela é uma vampira e precisa se alimentar de seu sangue, mas... E aqui ela explica que poderia se alimentar de qualquer fluido corpóreo, mas não consegue se alimentar de sangue e vem sobrevivendo de suor e saliva. Então, como um adolescente, ele sugere que ela se alimente de seu esperma. E eu sei o que você está pensando, pessoa que diz não ver pornô. Isso é só uma desculpa pra história. Nem faz tanto sentido assim. A que eu respondo, Rosário plus Vampire. Você pode dizer que isso é uma cópia, mas você não pode dizer que faz menos sentido do que aquele harém de monstros. Antes do harém de monstros. Mas mesmo que você ache interessante, eles só vão transar e... Foi isso. Isso foi ele gritando porque ela apertou a banana dele. Eles colocam uma parte dolorosa porque faz sentido para a história. E colocado dessa forma honesta, não só foi engraçado, parece genuíno. Durante a fodelança, ela começa a mudar física e psicologicamente sem grandes explicações e começa a dominar a transa, até que subitamente... Sim, aparentemente, se você encontrar uma anja ou alguma outra mulher alada, elas todas têm um ponto W. Isso dá a ele o controle novamente, para manter o service direcionado ao fan, mas os dois terem controle em momentos diferentes já me faz pensar que esta cena está bem mais equilibrada que a maioria. Ela não está usando ou sendo usada, pelo menos não mais que ele. O anime continua com ela explicando ser na verdade metade sucubus e metade vampira, uma sukira, por assim dizer. E esse é o motivo de ela ler o pensamento dele e conseguir mudar de forma. E, por ordem da mãe dela, de agora em diante ele deve ser sua refeição. Coitadinho. O motivo da mãe dela não ter contado isso a ela antes era para que sua educação sexual não fosse comprometida. Pena que o próximo episódio ocorre.
Em mais uma hora de almoço, a Sukira leva Insira Seu Nome Aqui para uma sala de música para comer. E dois caras ficam com inveja. Sim, você sabe o que vai acontecer. O hentai cai em um dos clichês que quebra o seu fanservice até agora tão perfeito. E aliás, é bastante perturbador que isso seja um clichê. Os dois se forçam nela, mas ela percebe que a cobra dele fica atenta, então ela aceita a situação e qualquer coisa que você imagina possível acontece. Isso. Não, isso também. Não, como é que você pensa nisso? E por que vocês estão assistindo hentai juntos? Depois de tudo, e tudo mesmo, ela se recusa a se alimentar dos garotos e declara que só o sêmen de Insira Seu Nome Aqui serve para ela. Sim, pulei esse episódio na primeira vez que eu vi. Mas pela 7ª vez eu entendi que mesmo apresentando uma orgia que começa com um estupro oral, o hentai apresenta uma justificativa para ela fazer aquilo. O paio dele subir no feijão. E volta para o fanservice com ela rejeitando os outros e pedindo ele em namoro. Basicamente, ela quer fazer tudo o que puder por ele, mas apenas por ele. Se você só quer esganar o ganso e fazer o Kaori chorar, talvez pareça bobo. Mas se você quer um relacionamento romântico em que o sexo é um componente real, isso é um ótimo fanservice. Mas eu ainda pulo esse episódio. O terceiro não é tão bom. Insira Seu Nome Aqui subitamente nota que tudo isso é bom demais para ser verdade e acha que a Sukira pode só querer se alimentar dele e não gostar dele de verdade. Claro, ela o convence modificando seu corpo até eventualmente virar uma Neko Girl e eles fodem felizes para sempre. E insinuam que a mãe dela talvez pulasse em cima dele. Como é de se esperar? Esse quarto episódio não existe. De fato, o terceiro é chamado de extra, o que provavelmente quer dizer que eles planejaram fazer mais e não puderam. Mas, em um mar de tentáculos, esse talvez seja o melhor fanservice que eu já vi. Então, se você gosta desse tipo de coisa, dê uma olhada. E muito obrigado se você assistiu até aqui, e um bom carnaval a todos. E se alguém for estourar o seu champanhe, use uma rolha.